Olá, aqui é a professora Rafaela, coordenadora da Metalogo Ciência. Estamos lançando uma nova série de vídeos. O primeiro vídeo aborda uma dúvida inerente a todos que se arriscam no meio científico, ou seja, de como buscar artigos científicos, de como buscar literatura científica e quais as principais bases de dados e como fazê-las. A busca dessa literatura científica na internet, ela deve partir de várias bases de dados. Bases de dados nada mais são do que coleções organizadas de informações. Essas bases de dados, eles agrupam, organizam todos os registros bibliográficos, que podem ser monografias, dissertações, teses, trabalhos apresentados em congresso, artigos científicos e artigos técnicos, projetos e outros documentos. Cada documento nas bases de dados geralmente contém nome dos autores, título, fonte, ano, resumo, palavra-chave e o texto em si. Em várias bases de dados você vai encontrar alguns na íntegra e outros somente o resumo. Aqui temos o exemplo de algumas bases de dados famosas, que é a Cielo, a Lilacs, a BIREME, PubMed, ScienceDirect, periódicos CAPES, Medline, entre outros. Dentro das bases de dados existem recursos que nos ajudam nessa busca, que podem ser através de filtros, como na BIREME e na Lilacs, os operadores booleanos, que é o AND, o OR, o NOT, através de parênteses, através de truncagem e sinais, e até no uso de aspas, entre outros. Os operadores booleanos, os mais comuns, que são usados na busca, são o AND, que ele relaciona. Por exemplo, se você quer saber sobre exercício e hipertensão arterial sistêmica, ele vai relacionar os documentos que tem os dois, ou seja, nessa busca no exemplo 93. Se você usar o OR, ele vai somar. Então, por exemplo, se você quer saber sobre exercício físico e hipertensão arterial sistêmica, juntando tudo, ele achou 1.193 documentos. Ou então você pode usar o NOT exclui. Então, por exemplo, você pode excluir exercício aeróbico, então ele vai buscar tudo que for de hipertensão, mas que não tiver relacionado a exercício aeróbico, foi 1.100. Então, esses operadores booleanos, eles podem ser usados, ou seja, mais de um operador na mesma estratégia de busca, só que para isso necessita-se do uso de parênteses, como, por exemplo, ali, obesidade, AND, aeróbico, or musculação. Então, o que ele faz? Primeiro, ele faz a soma de todos os documentos com as palavras aeróbico e musculação, e depois ele vai relacionar com obesidade. Então, pela quantidade de informação disponível atualmente, a ciência precisou padronizar. O que foi padronizado? Foi padronizado terminologias, coleções de termos, vocabulários estruturados, que é o caso do DEX. Isto foi criado por meio de uma metodologia específica e serve para quê? Para descrever, organizar e prover todo o nosso acesso à informação. Ele padroniza a língua utilizada pelo autor e a terminologia da área. Então, essas terminologias, termos e vocabulários estruturados servem para indexar documentos, criar banco de dados, índice de assuntos. Então, ele é uma linguagem única de indexação, de navegação em todas as fontes de informação entre os países, permitindo um diálogo uniforme entre a comunidade científica nas diversas áreas do conhecimento. Então, na submissão de um trabalho para publicação, ou então na busca de artigos, na busca de literatura científica para você usar no seu trabalho, é muito importante definir ou descritores ou palavras-chave. Qual é a diferença entre eles? Descritores são termos padronizados, feitos por especialistas, que têm um rígido controle de sinônimos e ele é organizado em estruturas hierárquicas. Já as palavras-chave são termos simples definidos pelo próprio autor do trabalho para definir o seu assunto.
Então, um artigo corre o risco de não ser encontrado e nem citado caso ele não esteja de acordo com a nomenclatura das bases de dados. Por isso que é muito importante detalhar os descritores, para o seu artigo ser encontrado, ser achado e citado. Então, o DEX ele foi criado em 1986, que ele é basicamente os descritores na área da saúde, com a terminologia padrão para ciências da saúde. Ele nos dá palavras em português, inglês e espanhol. Ele foi criado pelo Centro Latino-Americano do Caribe de Informações de Ciências da Saúde, que é a BIREME, né? E ele é usado na indexação de vários artigos, livros, congressos, relatórios técnicos. O DEX ele foi desenvolvido a partir desse site, que é do MESH, que foi feito pelos Estados Unidos, né, em 1963, que ele padroniza todas as palavras médicas, né, da ciência. E ambos, tanto o MESH quanto o DEX, hoje eles fazem parte da UMLS, que é uma linguagem unificada, é um vocabulário multidiomático, com todas as formas de terminologias da saúde para informações de forma universal, que todo mundo fale a mesma língua na ciência no mundo. Você pode optar, você pode usar no seu trabalho o DEX, o MESH ou o UMLS. Todos são aceitos. Aqui está a página do DEX. Aí você tem a consulta ao DEX, você clica ali. Aqui na consulta você digita a palavra que você quer, de acordo com o seu assunto. Por exemplo, eu digitei musculação. Musculação não tem no DEX, mas ele me deu a opção de treinamento de resistência. E treinamento de resistência ele usa como sinônimo musculação, programa de fortalecimento por levantamento de peso, programa de musculação por levantamento de peso. Então, quando as pessoas jogam isso nas buscas, nas bases de dados, musculação, fortalecimento por levantamento de peso, todos vão me remeter aos meus artigos que tiverem a palavra-chave como descritor, treinamento de resistência. E ali nós temos a opção já em espanhol e em inglês. Então, uma das perguntas que sempre nos fizemos é para que servem esses descritores e essas palavras-chave? Bom, elas têm várias utilidades, né? Uma das primeiras utilidades é que todos os resumos e abstract dos TCCs, ou dos artigos científicos, eles devem conter palavras-chave ou keywords que são retirados dos escritores do DEX ou do MESH. Aí você decide qual você vai usar. E também como critérios de inclusão e exclusão de artigos que serão usados como citação em seu trabalho, ou seja, você determina lá no DEX ou no MESH determinados descritores e você vai nas buscas, você vai utilizar apenas esses descritores para selecionar os artigos que posteriormente você vai usar como citação em seu trabalho, em seu TCC. Você pode usar nas buscas então também palavras-chave, que não são retiradas do DEX ou do MESH, que são apenas termos simples, como já tinha falado, que você determina de acordo com o seu tema. Então fica a seu critério, ou você determina descritores pelo DEX ou MESH, ou você cria as palavras-chave nas buscas. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigado pela participação. Aguarde o novo vídeo, que é a parte 2 de buscas, né, na internet de artigos científicos a partir de algumas bases de dados. Qualquer dúvida, nos contacte pelo e-mail contato@metalogosciencia.com.br. Agradeço a participação.